E vamos agora, pessoal, à segunda parte da nossa aula, referente à análise do texto Pesquisa Qualitativa no contexto da educação do Brasil. Nesta segunda aula, nós vamos abordar a pesquisa em educação no Brasil. Em nossa primeira aula, nós focamos aqui na pesquisa qualitativa. Falamos das suas características, da relação da pesquisa qualitativa com a pesquisa quantitativa, relacionamos também a um dos pressupostos, a uma das bases, né, do materialismo, o materialismo dialético, sempre destacando essa característica da complexidade, da subjetividade. E nós vamos ver que isso casa muito bem com as pesquisas no âmbito da educação. Então, vejamos aqui rapidamente o resumo deste artigo. Neste artigo, foi feita a partir de dados historiográficos. Aqui nós temos uma referência feita a diversos períodos, né, nos quais o autor nos traz algumas características no que diz respeito às pesquisas desenvolvidas nesses períodos, né? As características dessas pesquisas. E aqui é um ponto importante a gente prestar bem atenção, né, a esses períodos, o que contribui para as mudanças de paradigmas, né, nesses períodos, quando a pesquisa qualitativa surge, né, com mais ênfase nesse universo acadêmico, o que contribuiu para isso. Então é importante a gente também prestar atenção nesses fatores, né? Então nós temos aqui uma pesquisa feita a partir de dados historiográficos, uma investigação sobre o tema pesquisa no contexto da educação brasileira, para a realização deste trabalho empírico bibliográfico. Então nós temos aqui um caráter muito prático, né? Empírico, bibliográfico, a utilização de livros que trazem referenciais no que diz respeito a esse aparato científico, principalmente a conceituação da pesquisa qualitativa, né? As características da pesquisa qualitativa. Então, este autor, ele se utiliza de obras já publicadas, né, para falar sobre a pesquisa qualitativa no Brasil, fala também sobre a educação no Brasil nestes períodos que ele nos traz. Então, nós temos aqui um trabalho empírico bibliográfico. Perpassou-se pelos textos publicados, né, que versam sobre o início das pesquisas em educação no Brasil e das reflexões sobre as metodologias das pesquisas qualitativas nos trabalhos acadêmicos. Dentre essas metodologias de pesquisas qualitativas, a gente vai ter justamente a entrevista individual, né, que diz respeito à terceira parte. O texto destaca que o dispositivo entrevista individual ou em grupo como instrumento para construir achados de campo. Justamente nessa entrevista a gente percebe muito bem a aproximação do investigador com o objeto investigado, né? No caso, os sujeitos investigados. E como a gente já viu, né, essa aproximação é uma das características da pesquisa qualitativa. É claro que a gente tem uma diversidade, né, de possibilidades de entrevistas. Há classificações diferentes de entrevistas. Não é aqui o caso de a gente abordar, né, esta diversidade de entrevistas. Aqui o que nós vamos ter é uma ênfase dada a esta entrevista individual ou mesmo em grupo, como instrumentos para construir achados de campo. É uma ferramenta apropriada para compreender os dizeres dos entrevistados no processo da descrição do objeto da investigação pedagógica em educação. Então, o que dizem os entrevistados? O interessante da entrevista é que, diferentemente da observação, né, a gente pode ter em uma pesquisa qualitativa a utilização da observação. O investigador observa o fenômeno e, claro, a partir de um ponto de vista, ele vai fazendo as suas anotações sobre aquilo que ele está observando.
obviamente, ele não consegue observar o pensamento dos indivíduos. E o interessante é que esse pensamento pode vir à tona em uma entrevista. Quando indagado sobre algo, esse entrevistado pode falar algo que não foi observado. Tratando aqui citando um exemplo de uma aula, por exemplo, né? Uma aula. Então, o entrevistador, né, o pesquisador, ao entrevistar um professor falando sobre a sua prática em sala de aula, ele questionou o professor por que ele resolveu explicar aquele conteúdo de uma forma diferente. E o professor acabou falando, né? Na verdade, eu não expliquei de forma diferente porque me senti inseguro, né, em fazer de uma forma diferente da que eu já vinha fazendo há muito tempo. Então, eu preferi continuar explicando da mesma forma a explicar de uma forma diferente. Vejam só, essa informação de que o professor não sabia explicar de outra forma, isso não está explícito numa mera observação. Isso só vem à tona em uma situação de entrevista. Então, a entrevista ela é uma ferramenta muito poderosa para a gente ter acesso a informações que uma mera observação não nos dá. E no âmbito educacional, a entrevista se mostra, portanto, né, muito importante. E partindo agora para as considerações iniciais, nós temos aqui uma referência ao que já discutimos na primeira aula, né? Esse embate das pesquisas qualitativas com as pesquisas quantitativas, né? Quando a gente fala em pesquisa qualitativa e quantitativa, a gente está falando mais especificamente ao método, né? Ao como está sendo feita esta pesquisa. Então, em algumas áreas há uma aceitação maior de uma pesquisa qualitativa, já em outras áreas nós temos uma negação maior da pesquisa qualitativa, consequentemente a adoção de uma pesquisa quantitativa. E diante de uma pesquisa acadêmica, esse pesquisador acaba se deparando com uma variedade de questionamentos, né? Como coletar esses dados? O que coletar? O que ele vai considerar, né? Isso diz respeito exatamente ao universo da metodologia, né? Onde ele vai coletar esses dados, quantos indivíduos farão parte dessa amostra, né? Como ele vai coletar, onde vai coletar, o que ele vai considerar dos dados coletados. Então, tudo isso é um ponto muito importante em uma pesquisa acadêmica. E o que o autor nos diz é que este artigo vai focar especificamente neste universo da metodologia. Pois bem, passemos agora para a consolidação das pesquisas em educação no Brasil. Nós temos aqui uma citação. Do ponto de vista metodológico, a melhor maneira para se captar a realidade é aquela que possibilita ao pesquisador colocar-se no papel do outro, vendo o mundo pela visão dos pesquisados, né? Este ponto de vista, o investigador se colocar no papel do outro, esse outro é aquele que está sendo investigado, né? Esse ponto de vista foi criticado durante um bom tempo, né? Lembrem-se aí, pessoal, da primeira aula, nós vimos naquele trecho do filme Ponto de Mutação uma crítica a esse ponto de vista fragmentado, esse ponto de vista de distanciamento do investigador com o objeto investigado. Consequentemente, não há a mínima condição de considerar o ponto de vista do outro, né? Ou seja, se colocar no papel do outro. Isso no âmbito do positivismo, né? E claro, com características do cartesianismo, isso de modo algum aconteceria. Então, por meio dessa citação, a gente já percebe, né, que o autor do texto defende esse se colocar no papel do outro.
faço aqui mais uma vez uma referência ao livro Juventude e Ensino Médio. Então, o que nós temos aqui, pessoal, é que a pesquisa em educação no Brasil perpassou por diversos ciclos históricos. Então, vejam só, diversos ciclos históricos. E o autor vai nos trazer alguns desses ciclos históricos. Daí a importância de a gente prestar bem atenção aqui, ok? Faço referência também a um módulo importante do nosso curso, módulo no qual nós temos aulas de análises da obra História das Ideias Pedagógicas do Brasil, né? Uma obra conhecidíssima de Dermerval Saviani. Nós temos aí 6 aulas disponíveis, né? Essas aulas fazem todo esse percurso histórico desde a chegada dos jesuítas, né, até os dias atuais. Então, para quem quer compreender esse percurso histórico da educação no Brasil, né, das ideias pedagógicas, recomendo aqui assistir a essas aulas. Pois bem, voltando aqui, nós temos esses diversos ciclos históricos. Caso na avaliação haja alguma referência, né, a essa história da pesquisa em educação no Brasil, pode haver algum item dizendo que o Brasil não teve uma diversidade de ciclos no que diz respeito à pesquisa em educação, né? Então, é importante a gente perceber muito bem que houve sim essa diversidade de ciclos. E dentre as influências para a existência dessa diversidade de ciclos, a gente vai ter aqui as pesquisas nas áreas de ciências sociais e humanas, sobretudo no século XX. Outro fator que vai contribuir também para a expansão das pesquisas em educação no Brasil foi justamente o aumento dos cursos de pós-graduação. Então, pessoal, a gente começa aqui a sinalizar datas importantes, né? Nós temos que a produção de pesquisa começou a ser desenvolvida de modo regular no Brasil a partir do final dos anos 30. Então, vejam só, pessoal, ela começou a ser desenvolvida de modo regular. Em outras palavras, ela já era desenvolvida anteriormente, apenas não era de modo regular. Então, caso surja aí algum item dizendo que antes de 1930 não havia produção de pesquisa, né? Aí você marca como falso, porque havia. No entanto, foi apenas, né, no final da década de 30, com a criação do INEP, que a gente começa a ter uma produção mais regular. Outra informação que pode de repente virar uma pegadinha na prova, né, é que esse INEP, criado no final da década de 30, né, não tem a mesma denominação que tem hoje, né? O nosso INEP de hoje, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Mas o INEP criado naquela época, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. Pois bem, em 1952 assumiu a direção do INEP um nome muito conhecido, Anísio Teixeira. A partir daí, a gente começou a ter uma ênfase maior no trabalho de pesquisa. E essa ideia acabou sendo concretizada com a criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, o CBPE, e nos centros regionais. Isso em alguns estados, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia e Minas Gerais. Com isso, pessoal, a gente vai ter uma propagação, uma divulgação maior de métodos e técnicas de investigação científica em educação, inclusive os de natureza experimental.
Então, pessoal, a gente deve prestar bem atenção nesses órgãos que foram criados e, de fato, eles acabaram influenciando nessa produção científica que passou a ocorrer de forma regular. Porque antes, né, como nós temos aí na citação, os estudos em educação se expressavam apenas pelo trabalho isolado de alguns professores da área. E com a implantação destes institutos, os trabalhos se intensificaram. Outro período importante que é destacado aqui para esse crescimento da pesquisa em educação no Brasil foi justamente a década de 60. Nesta década de 60, a gente vai ter uma expansão dos cursos de pós-graduação. A gente vai ter, com a reforma de 1968, os programas de pós-graduação em educação estrito sensu. Aqui que nós vamos ter os cursos de mestrado e doutorado. E esses cursos estrito sensu, né, passaram a responder por alguns dos trabalhos mais importantes na área. Nos anos de 1971 e 1972, criaram-se 10 cursos de pós-graduação em educação no sentido estrito, ou seja, cursos de mestrado e doutorado. E até 1975, 16 estavam instalados. Então, é importante destacar aqui o segundo ponto, né? Nós tivemos no primeiro ponto a criação daqueles órgãos, né? O INEP, o CBPE, que eram órgãos que proporcionavam esse espaço de produção e de estímulo sistemático em educação, né? Então, a partir deles que a gente começa a ter uma produção regular. Isso vai se intensificar a partir da década de 60, com a criação dos cursos de pós-graduação. É destacado aqui o período de 71 e 72, com a criação de 10 cursos de pós-graduação. E agora nós chegamos a um outro aspecto que também contribuiu para o surgimento dessas pesquisas. Foram os incentivos que proporcionaram a formação e qualificação acadêmica nos programas de mestrado e doutorado no exterior. Aqui nós vamos ter as famosas bolsas, né? Esses pesquisadores passaram a fazer parte dos seus cursos estrito sensu, né, na Europa, por exemplo. Consequentemente, vão trazer de lá influências, né, principalmente no que diz respeito às influências das ciências sociais e humanas. É justamente aí que a gente vai ter o surgimento aqui no Brasil, né, dessa abordagem qualitativa, né? É justamente isso que nós temos no texto. Com o retorno destes pesquisadores, a gente começa a ter mudanças nas temáticas abordadas nessas pesquisas. E não apenas nas temáticas que eram abordadas, mas também no como produzir. Em outras palavras, houve mudanças até mesmo nas abordagens metodológicas. São destacados aqui alguns estudos, né, que foram publicados nos cadernos de pesquisa, estudos esses realizados nos períodos de 1970 e 1976, e nesse período a gente vai ter como temáticas as experiências docentes, a tentativa de renovação educacional. A gente deve lembrar que este período, né, nós estávamos na ditadura. E ainda neste período, a gente não vai ter uma preocupação maior, né, nos controles metodológicos mais sistemáticos. Em outras palavras, pessoal, apesar de a gente ter, né, uma intensificação na produção de trabalhos acadêmicos em educação, até essa década de 70, a gente não vai ter um enfoque muito grande no que diz respeito ao aspecto metodológico.
De qualquer forma, a gente vai ter alguns debates, né, que giram em torno da adoção de uma pesquisa qualitativa ou de uma pesquisa quantitativa. Já entre o final dos anos 70 e início dos anos 80, aparecem trabalhos sobre política educacional. E esse tipo de trabalho com essa temática política educacional estava ausente em trabalhos de análise institucional e organizacional. Fatores que contribuíram para essa investigação, novamente, né, a criação de 27 programas de pós-graduação, ou seja, com o aumento dos cursos de pós-graduação, a gente tem automaticamente um aumento, né, do número de trabalhos produzidos, até porque esses cursos de pós-graduação são avaliados constantemente e nessa avaliação são considerados os trabalhos produzidos pelos professores, pelos alunos, né? Então há uma exigência de uma produtividade regular, tanto dos professores como também dos alunos, ok? Então, esses instrumentos avaliativos dos cursos de pós-graduação acabaram também, meio que indiretamente, né, impulsionando esse número de trabalhos que começaram a ser publicados. E aqui nós temos referência a essa produção de centenas de dissertações e de 10 teses de doutorado concluídas até 1981. E esses investimentos levaram as pesquisas a serem avaliadas constantemente, né? Aquilo que nós falamos. E começou-se a buscar uma metodologia mais próxima da realidade a ser pesquisada. E é exatamente aí, pessoal, que vai entrar a pesquisa qualitativa, colocar-se no papel do outro, ou seja, compreender a realidade pela visão dos pesquisados, como forma de aproximação entre a vida e o que vai ser investigado. E aqui nós já entramos no universo das pesquisas qualitativas. No Brasil, essas pesquisas qualitativas vieram justamente com essa preocupação em ter um método, né, que possibilitasse uma aproximação maior do investigador com o investigado. As pesquisas quantitativas estariam aqui proporcionando uma precariedade de dados, né? Ou seja, como nesse âmbito da pesquisa quantitativa, geralmente a pesquisa é feita em laboratório. Quando eu digo em laboratório, estou fazendo referência a uma pesquisa que não é feita em campo, né? Mas uma pesquisa baseada unicamente em documentos, em bibliografias. E isso, obviamente, acaba sendo insuficiente, né? Pode fazer com que o investigador acabe manipulando dados, né, que sejam mais convenientes para aquilo que ele já está produzindo. E nessa concepção positivista, que nós já vimos na primeira aula, né, a objetividade é desejada. Consequentemente, há aqui uma preferência pela pesquisa quantitativa. E esse modelo de pesquisa acaba recebendo severas críticas filosóficas, políticas e técnicas. Por quê? Porque não dá para a gente aplicar modelos das ciências naturais nas ciências sociais e humanas, até porque nós temos complexidades diferentes. E no que diz respeito às ciências sociais e humanas, é importante considerar os contextos histórico-culturais. E um fator externo que vai contribuir para as pesquisas qualitativas no Brasil foi a exigência de alguns organismos internacionais que emprestam dinheiro a países em desenvolvimento, né? E dentre as exigências para que esses empréstimos ocorram, né, está a de realizar pesquisas qualitativas nessas áreas mais vulneráveis, até porque a pesquisa qualitativa, por ser mais complexa, ela
traria dados mais fiéis, né? Dados mais ricos sobre aquela realidade investigada. Então, estes organismos passaram a exigir, né, que houvesse essas pesquisas nessas áreas antes de serem investidos recursos públicos, né, nestas áreas, como nós podemos ver na seguinte citação. Esse procedimento foi modificado ainda no final da década de 1970 e especialmente na de 1980. Os ministérios ou outros organismos públicos que intermediavam a concessão dos recursos passaram a exigir um maior rigor técnico para efeito de liberação das verbas. Então, deve ter um rigor técnico na investigação dessas realidades, né, desses contextos. Caso contrário, as verbas não seriam liberadas, né? Então, como critérios mais rígidos para a elaboração de projetos e relatórios com a finalidade de obter uma qualidade técnica de excelência. Na área de avaliação de currículos e programas, a gente tem aqui uma referência ao livro Beyond the Numbers Game, livro no qual foram discutidos métodos não convencionais de avaliação e foram feitas propostas para novos estudos na área, né? Esses métodos não convencionais, métodos que não seguiam aqueles parâmetros do cartesianismo, do mecanicismo, né, da perspectiva quantitativa, né? Então, esses métodos não convencionais se relacionam mais com o âmbito do universo qualitativo, ou seja, avaliar tomando o sujeito, né, em sua completude, em suas diversas dimensões. E quem é professor, né, principalmente de escola pública, né, sabe muito bem o que é essa busca por avaliar dessa forma, né? Isso geralmente ocorre no final do ano, nos famosos conselhos de classe. Geralmente, os coordenadores pedagógicos, né, na busca por reduzir os índices de reprovação, acabam conversando com os professores das disciplinas nas quais nós encontramos um maior índice de reprovação, né? Então, conversando com esses professores sobre a importância de serem considerados outros aspectos daqueles alunos que estavam de recuperação, né? Então, participação, respeito, pontualidade, envolvimento com as práticas da escola, ou seja, aspectos que não estavam diretamente relacionados à aprendizagem do conteúdo curricular. Então, essas práticas não convencionais, elas também dizem respeito a essa diversidade de fatores que podem ser consideradas em um processo avaliativo. Por isso, que é importante levar em conta essas dimensões sociais, culturais e institucionais nessas avaliações. E isso é uma crítica muito forte ao paradigma quantitativo, que ainda continua vigente em muitas pesquisas avaliativas. Nós temos aqui uma citação importante, na qual nós podemos encontrar características da pesquisa qualitativa. Vejam só, que sejam mais usados dados de observações devidamente válidos em substituição aos usuais dados de testes, que haja flexibilidade no design da pesquisa para a inclusão de eventos não previstos, ou seja, uso de focalização progressiva em lugar de delineamento pré-estabelecido. Ou seja, nessa pesquisa qualitativa a gente tem possibilidades, né, de alterar esse percurso da pesquisa, né? Não há uma estrutura fixa. Conforme os eventos vão sendo investigados, né, a gente pode ter aqui caminhos diferentes
a serem estabelecidos no decorrer da pesquisa. Em uma pesquisa meramente quantitativa, a gente já tem uma estrutura fixa, né, na qual dificilmente há essa possibilidade de a gente fazer mudanças. E claro, como na pesquisa qualitativa é investigada uma complexidade de fatores, é natural que haja modificações na estrutura dessa pesquisa. E terceiro ponto, que os valores e pontos de vista do avaliador sejam revelados no relato da pesquisa, né? Então, o ponto de vista do investigador também deve ser considerado. A partir daí, a gente começa a ter a publicação de várias obras, né? O autor cita aqui vários livros, daí a perspectiva deste artigo, né, ter se baseado em uma pesquisa bibliográfica, porque ele justamente cita vários livros que trazem informações sobre a pesquisa qualitativa e mais especificamente pesquisa qualitativa em educação no Brasil, né? E aqui a gente vai ter uma referência feita ao livro Abordagem Etnográfica, uma nova perspectiva na avaliação educacional, né? A pesquisa qualitativa é defendida nos estudos em educação. Depois a gente vai ter o livro Explorations in Classroom Observation, livro no qual nós encontramos uma crítica aos estudos em sala de aula que se baseiam em análise de interação e ignoram o contexto espacial e temporal das ocorrências e dos eventos nesse espaço. A gente vai ter aqui a valorização das abordagens antropológicas, das quais os acontecimentos da sala de aula só podem ser entendidos no contexto em que ocorrem e são permeados por uma multiplicidade de significados. Olha só, essa totalidade, que, por sua vez, fazem parte de um universo cultural que deve ser estudado pelo pesquisador, ok? Lembrem-se aí, pessoal, daquele trecho do ponto de mutação, né, no qual a personagem fala, né, da importância de se considerar essa totalidade. Ela fala isso quando se refere ao estudo da árvore, por exemplo. Ainda na década de 70, no final da década de 70, a gente vai ter a vinda de Sara Delamont. Veio para participar de uma série de seminários na Fundação Carlos Chagas, e nesses seminários ela defendeu o uso da abordagem antropológica na investigação das problemáticas escolares. Depois, outro evento importante, o Seminário de Pesquisas em Educação da região Sudeste, realizado em Belo Horizonte em 1980. Mais uma vez, ressaltando a importância da pesquisa qualitativa. E justamente essa mudança de perspectiva, essa mudança de paradigmas que a gente começa a ter no universo da pesquisa em educação, um período de grande fertilidade, com a incorporação de muitas possibilidades de soluções metodológicas até agora inacessíveis. A gente tem aqui uma referência feita a essa saída do bloco monolítico de soluções disponíveis, né? Esse bloco monolítico diz respeito exatamente a esse âmbito da pesquisa quantitativa, né, positivista. E a gente parte agora para uma diversidade de possibilidades. E no âmbito da pesquisa educacional, a gente tem aqui uma referência feita à década de 70, né? Saviani, justamente no livro que nós disponibilizamos, né, a análise desse livro, História das Ideias Pedagógicas, nós temos aqui uma citação. Saviani nos diz que na década de 70, na pós-graduação, insurgiram estudos empenhados em fazer a crítica da educação dominante, que fora implantada no Brasil no período do regime militar, com ênfase no modelo técnico-operativo americano e com a ênfase teórica a partir do modelo europeu. E é importante destacar que nessa década de 70, Saviani denomina essa pedagogia
como crítico reprodutivista, né? De fato, havia uma crítica a essa hegemonia, mas como não havia proposta de superação deste atual modelo, né? Ela apenas contribuía para a sua reprodução. Então, criticava, né? Trazia os fatores negativos, mas não havia propostas de superação deste problema. Daí a denominação de pedagogia crítico-reprodutivista. Nós temos aqui também uma referência feita a Robert Stake, que é considerado aqui como o pioneiro das abordagens qualitativas em educação, com a sua vinda ao Brasil em 1983. A gente vai ter uma grande discussão do potencial dessas abordagens qualitativas na educação. Nesse mesmo ano, o INEP, MEC, promove um seminário para refletir sobre a pesquisa participante. E aqui nós temos essa perspectiva de conhecer e transformar, né? Essa pesquisa participante se pauta em análises que rompam com os modelos dominantes de interpretação, buscando novo tipo de conhecimento sobre a realidade da problemática escolar para conhecê-la e transformá-la. Agora, como nós estamos falando de uma realidade complexa, né, são necessárias aqui referências a múltiplas disciplinas e campos teóricos, ou seja, a um estudo interdisciplinar. E são citadas aqui as metodologias e as técnicas de estudos do tipo etnográfico, estudo de caso, pesquisa-ação, análise de discurso e de narrativas, estudos de memória, história de vida e história oral. Estas metodologias e técnicas se casam muito bem com a pesquisa qualitativa. Se nas décadas de 60 e 70 a gente vai ter aqui pesquisas que se limitavam, né, a esse âmbito da experimentação de tipo laboratório, né, com utilização da pesquisa bibliográfica, ou mesmo da pesquisa documental, nas décadas de 80 e 90 a gente passa a ter aquela pesquisa de campo, né? Ou seja, os investigadores vão para as situações reais, né? Vão para a escola, para a sala de aula para investigar. Em outras palavras, pessoal, há aqui a valorização do olhar de dentro, fazendo surgir muitos trabalhos em que se analisa a experiência do próprio pesquisador, ou em que este desenvolve a pesquisa com a colaboração dos participantes. Com a pesquisa qualitativa, devem ser consideradas, né, múltiplas e variáveis influências externas e internas. E isso, pessoal, possibilita uma riqueza muito maior de informações, de dados. As pesquisas qualitativas trouxeram muitas contribuições ao avanço do saber, na dinâmica do processo educacional e na sua estrutura como um todo. Reconfigura a compreensão da aprendizagem, uma vez que o investigador ele vai para a sala de aula para investigar, né, a prática docente. Consequentemente, esse tipo de pesquisa, por uma questão também ética, né, ela deve se refletir em saber para esse profissional que foi investigado, né, ou seja, ele deve ter acesso a essa pesquisa que foi realizada com ele. E claro, esta pesquisa qualitativa ela se aproxima mais de uma pesquisa engajada, né, que busque modificar essa realidade no sentido de proporcionar uma vida mais digna para todos aqueles que estão sendo investigados e, por que não dizer também, para os próprios investigadores. E vejam aqui um aspecto importante que foi discutido na primeira aula. É pacífico
que a produção do conhecimento na área das ciências humanas e sociais não elimina a imbricação entre técnicas quantitativas e qualitativas. Então, é perfeitamente possível em uma pesquisa no âmbito também das ciências sociais e humanas, né, ser utilizada uma pesquisa quantitativa. Até porque uma pesquisa quantitativa também tem um viés qualitativo, né? Os dados são coletados, tudo bem. Agora, vamos interpretar esses dados, né? O que esses dados nos dizem? É justamente aí que vem a interpretação do investigador, né? Então, houve-se um tempo, de fato, que pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa eram vistos como pesquisas dicotômicas, né? Contrárias. Mas, atualmente, isso já é algo superado. De qualquer forma, como nós temos aqui, numa sociedade cada vez mais marcada pelas diferenças culturais, há de se levar em conta a necessidade de métodos qualitativos para poder evidenciar as diferenças, sobretudo na atualidade, em que as culturas estão sendo forçadas a se submeterem aos interesses econômicos do sistema globalizado e hegemônico. Claro, é hegemônico porque é justamente ele que está ditando as regras. E fazendo aqui uma referência a Marx, né, o trabalhador ele não é apenas explorado durante o seu horário de trabalho, mas ele também é explorado nos próprios momentos de lazer, né? Essa exploração ela vem no consumo, né? Então ele consome aquilo que as elites fazem esse trabalhador consumir, e é normal a gente ver pessoas, né, com muitas dificuldades financeiras, né, ostentando aparelhos celulares caríssimos, né, ou seja, essa ideologia de que a gente é o que a gente tem acaba também explorando o operário a consumir esses produtos, né? E isso continua sendo uma exploração. Ele é explorado nos momentos de lazer, consumindo aquilo que a elite determina que seja consumido, assistindo aquilo que a elite determina que seja assistido, e isso só para citar alguns exemplos. Então, pessoal, nesta segunda parte, nós focamos aqui nesse contexto da educação no Brasil. Nós vimos aqui alguns períodos, né, as características desses períodos, os fatores que contribuíram para as mudanças que ocorreram nesse período, né, mudanças no âmbito da pesquisa em educação. Então, é importante a gente estar sempre grifando os nomes das instituições que contribuíram para essas mudanças, os períodos, né, as décadas, porque estas informações podem vir nos itens a serem marcados. Então, de repente, vem uma característica da década de 80 e lá no item estando presente como sendo uma característica da década de 70. Então, eu acredito que nesta segunda parte é justamente a parte do artigo que pode gerar maior dificuldade, né? Não dificuldade de interpretação, mas dificuldade em memorizar mesmo, né, essas datas, esses períodos e as suas características. Uma boa estratégia é a gente sempre estar fazendo anotações, né? Fez a leitura, anota lá, a década de 1970, características, tais. 1980, tais características, né? Mudou, né? E o que fez com que mudassem essas características? Aí você também faz as suas anotações, ok? E no que diz respeito à pesquisa qualitativa, na terceira aula a gente vai focar aqui na entrevista, que é, de fato, onde nós encontraremos esta aproximação maior
do investigador com o sujeito investigado.